Saudações a todos os ouvintes, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Na oportunidade de hoje, vamos comentar e refletir um pouco sobre o tema da paciência. E a mentora Joana de Ângeles, usando o nome Um Espírito Amigo, ditou uma instrução em Ave em 1862 que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo: a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. É a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um Espírito Amigo, Ave, 1862. E com essa instrução, refletimos: que paciência devemos operar em nós mesmos? A paciência para quem guarda desequilíbrio emocional, para quem sofreu uma ofensa de uma pessoa muito amada, para quem cuida de uma pessoa adicta ou em idade avançada ou doente, para quem está doente numa circunstância de difícil recuperação, para quem acabou de perder uma pessoa amada, de sofrer um aborto espontâneo, para quem está enfrentando uma solidão ou atritos no relacionamento conjugal, para quem está sofrendo uma injustiça, um menosprezo, uma calúnia, para quem não está enxergando um sentido da vida. E essa reflexão sobre a paciência deve ser feita não apenas com o nosso lado intelectual, mas também com o nosso lado sentimental, porque tem um caráter consolador. A paciência toma tempo e toma sentimento. É uma prova, é um resgate. Nosso desejo é que a resposta do mundo aos nossos anseios surja imediatamente. Contudo, se assim fosse, que paz desfrutaríamos no triunfo aparente sem resgate dos nossos débitos? A vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Aceitemos com coragem as vicissitudes, que são outros tantos remédios para as nossas imperfeições, e saibamos esperar com paciência a hora fixada pela lei equitativa para termos da nossa permanência na terra. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Nenhum revés poderia atingir-nos se por nossas vidas anteriores e culpadas não tivéssemos dado margem à adversidade. Chegaremos assim a aceitar todas as provações sem amargura, considerando-as como reparação do passado ou como meio de aperfeiçoamento. E o que é a paciência? A paciência é um sentimento, é uma virtude ativa que consiste na capacidade de suportar, de resistir, de se resignar com coragem e resiliência. Existe a paciência intrapessoal, que é a superação, a edificação, sublimidade, pertencimento de si próprio, e a paciência interpessoal, que é a caridade,
A paciência transforma-se em caridade quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade. Ela também encoraja o ser porque o ajuda a enfrentar quaisquer situações. E no livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel, existe um trecho que Abigail, o espírito de Abigail, fala para Saulo de Tarso: ama, trabalha, espera e perdoa. Vamos ao trecho. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos, entretanto considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino, em qualquer circunstância extrema de caprichos pessoais. E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Bom, a partir desse trecho ficamos a refletir: como exercer a paciência? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais se estará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Então, precisamos compreender o que está acontecendo e refletir sobre as possíveis causas, manter o sentido da realidade e agir, ter autodomínio das emoções, guardar o silêncio, praticar a caridade moral. No livro Caridade, de vários autores, psicografado por Chico, encontramos o seguinte texto: geralmente, a primeira criatura que sofre a violentação de nossa intemperança mental somos nós mesmos. Antes de atacarmos o próximo com as irradiações perturbadoras ou destrutivas da cólera, desintegramos as próprias energias, convertendo o cérebro num caos e a palavra num estilete invisível, na ação desvairada de nossa inconsequência. Tenhamos serenidade diante de nós, consagrando a autodisciplina por diretriz da própria alma em qualquer circunstância. Guardemos calma diante das forças conturbadas que eventualmente nos cerquem e deixemos o verbo ou a decisão para a hora do equilíbrio, certos de que a desarmonia em nós ou fora de nós é sempre nuvem pesada de mortíferos dardos de treva, desânimo, aflição e morte. Tem paciência contigo e usarás a verdadeira tolerância com os outros. Cerra as portas da consciência aos impulsos da animalidade primitivista. Não des guarida ao raio da violência que te induz a desatinos fatais e aprenderás que a paciência vale mais que o repouso, simbolizando no firmamento de nosso espírito o arco-íris da aliança entre nossa alma e a harmonia celeste,
elevando-nos à insignificância de criaturas incipientes e frágeis do universo para a luz soberana da grandeza divina. Emmanuel. E passamos a mais uma reflexão. Quais condutas pacientes Jesus nos ensinou? Jesus não apressou em iniciar seu ministério, submeteu-se a todas as injunções impostas pelas revelações antigas que caracterizariam o Messias, suportou fome, dor, abandono e morte, sem impacientar-se, submisso e confiante. Não antecipou informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de entender, razão porque anunciou que enviaria o Consolador. Ao retornar do túmulo, não perdeu tempo com qualquer observação aflitiva ou desnecessária. Não rememorou os sucessos tristes que lhe precederam a flagelação, as traições, a ingratidão. E o que a falta da paciência nos proporciona? Falta de caridade para com os outros, falta de alto amor, irritabilidade, desespero, medo, angústia, tristeza, perturbações emocionais, enfermidades psicossomáticas. Não é apenas querer o fruto antes de estar maduro, é não recolher o fruto do aproveitamento do sofrimento. E vem a pergunta: somos receptivos ao convite da paciência? Somos muitas vezes convidados à mudança de atitude mental e comportamental através de 1000 mensagens que têm chegado à razão. Uma página de luz, uma informação espiritual esclarecedora, uma ação de beneficência libertadora, são recursos de orientação que a vida nos oferece para nos conduzir à paz, porém raramente concedemos receptividade. Qual é o tributo da paciência? Para conquistarmos a paz, precisamos pagar o tributo que a honra de desfrutá-la nos exige. Não julgar através das aparências, respeitar os alheios pontos de vida, evitar reações negativas, abster-se de cultivar ou causar qualquer ressentimento, aproveitar o benefício do sofrimento e perdoar sem condições. Lembremos aquela mensagem que se encontra na primeira epístola aos Coríntios de Paulo: a caridade é paciente e benigna, beneficência sim para com todos. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente nos outros setores: compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. Em nome da caridade, toda beneficência para completar-se não pode viver sem a paciência. E com essas considerações encerramos a palestra agradecendo a oportunidade e pedindo a Deus que nos abençoe e que possamos superar os desafios que nos impelem e nos conduz à paciência. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos irmãos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.